Estamos fazendo a exposição do livro de Atos. Domingo passado nós vimos aqui a eleição dos diáconos, como é que se deu. E hoje eu quero falar especificamente sobre um diácono chamado Estevão. Ele vai nos ensinar aqui hoje marcas de um cristão cheio do Espírito Santo. Amém? Então hoje eu vou falar muito sobre as características de Estevão e vou pegar já o finalzinho em que ele vai morrer, vai ser o primeiro mártir da igreja. E aí no próximo domingo a gente vai ver apenas o sermão de Estevão, tá bom? Então leia comigo Atos capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 15. Atos capítulo 6, do 8 ao 15. Vamos ler? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Capítulo 7 agora, pule lá para o versículo 51. Capítulo 7, versículo 51. A gente está pulando o sermão, no próximo domingo a gente vai ver especificamente esse sermão. Versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremataram contra ele, e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então
Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia com sua morte. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar esta palavra, te apresentar a tua igreja, a tua noiva, a tua eleita, Senhor. Que nessa noite o teu nome seja glorificado, Jesus. Que nessa noite nós possamos ouvir atentamente a tua voz, obedecer a tua voz, cumprir a tua vontade, cumprir o teu querer para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E que em tudo, Jesus, o teu nome seja glorificado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, então hoje nós vamos nos deter neste homem chamado Estevão, eleito diácono, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da presença de Deus, que nos vai trazer grandes ensinamentos. E Lucas, ele nos ensina, ele destaca que dentre esses 7 diáconos, o primeiro falado, listado aqui, foi Estevão. E Estevão, ele foi um homem que foi fiel, tanto em sua vida quanto na sua morte. Ele foi alguém que viveu de forma superlativa e morreu de modo exemplar. O nome dele, Estevão, significa coroa. E esse diácono aqui, ele se tornou o primeiro a receber a coroa de glória. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a morrer por amor a Jesus e a sua palavra. E esse nome lhe caiu muito bem, porque ele foi o primeiro a receber a coroa do martírio na igreja. Estevão, como diácono, a sua função principal era de servir as mesas, era de servir a igreja, era de ajudar ali nas mesas. Mas Estevão, ele não limitou o seu ministério apenas à diaconia, ao diaconato. Ele foi alguém que foi além daquilo que lhe foi proposto. Ele foi alguém que saiu para pregar o evangelho, ganhou muitas almas para Jesus e operou grandes milagres. O texto vai nos dizer que ele enfrentou oposição da parte de membros da sinagoga, tanto dos língua grega, que vão colocar aqui acusações contra ele. Tais acusações vão enfurecer os judeus e vão fazer com que esses judeus queiram a condenação de Estevão. E ali, diversas acusações vão ser feitas contra Estevão. E o texto nos diz que foram contratadas falsas testemunhas. Então, tudo era muito infundado. E esse tratamento, queridos, que foi dado para Estevão, foi parecido com o tratamento dado a Jesus. Porque o que aconteceu? Tanto com Jesus quanto com Estevão aconteceram algumas coisas. Primeiro, contrataram testemunhas para depor contra os dois, contra Jesus e contra Estevão. Instigaram o povo para que ficassem contra eles, acusando falsamente de que eles estavam contra a lei, estavam contra o templo. E por fim, depois de ouvirem o testemunho de Estevão, acabaram, infelizmente, executando. Mas o que nós queremos destacar hoje é algumas marcas que esse homem nos dá. Marcas de um cristão cheio do Espírito Santo. A primeira marca que eu gostaria de destacar nessa noite
é que ele tem uma vida irrepreensível. O versículo 3, lá do domingo passado, diz que os diáconos, eles eram homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria. Então, Estevão, estando parte aqui desse grupo de diáconos eleitos pela igreja, nós podemos afirmar que ele tinha uma vida irrepreensível. Ele era um homem de boa reputação, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio de sabedoria. Ele era um homem que não tinha duas vidas, uma vida na igreja, uma vida fora, não. A sua vida era a vida do seu ministério, o seu caráter era o alicerce de seu trabalho. Não havia um abismo entre a sua vida e seu trabalho, entre as suas palavras e as suas obras, entre o seu caráter e o seu desempenho. Ele não era um crente duas caras, um crente 007, um crente Raimundo, um pé na igreja todo mundo, não. Ele era um crente genuíno. Ele era crente na igreja, na escola, no trabalho, onde ele estivesse, ele era a mesma pessoa. E é lamentável, queridos, tantos líderes que hoje estão em descrédito, porque embora ocupem lugares de honra, vivem uma vida de forma desprezível, uma vida sem caráter. Se existe uma palavra que caracteriza a vida de Estevão aqui, é a palavra cheio. Ele era um homem cheio de Deus, a sua vida não era apenas irrepreensível, mas também ela era uma vida plena. E aqui eu quero destacar alguns aspectos dessa plenitude. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Todo homem está cheio de alguma coisa. Este homem aqui, ele está cheio de Deus, ele está cheio da presença de Deus. E quando nós estamos cheios da presença de Deus, o pecado ele está bem afastado de nós. A Bíblia diz também que Estevão, ele era um homem cheio de fé. Ele foi alguém que foi salvo pela fé em Jesus. Ele era alguém que vivia pela fé e ele vencia o mundo pela fé. Ele era alguém cheio de fé. A Bíblia diz também que Estevão era cheio de sabedoria. E sabedoria não é apenas conhecimento, mas é o uso correto do conhecimento. É olhar para a vida com os olhos do próprio Deus. E ele era também um homem cheio de sabedoria. O versículo 8 que nós lemos nos diz que ele era alguém cheio de graça. Havia em Estevão abundante graça. A sua vida era uma fonte de bênção para as pessoas. O seu coração era generoso. Havia compaixão na sua vida. As suas mãos eram mãos dadivosas e a sua vida era uma vida transbordante da graça de Deus. Estevão era um homem cheio de doçura. O versículo 8 também nos diz que Estevão, ele era cheio de poder. Ele era alguém revestido do poder de Deus para fazer milagres, prodígios e maravilhas entre o povo. Ele falava e fazia, ele pregava e demonstrava. E aqui é importante destacar que até o momento, aqui no livro de Atos, quem fazia os milagres eram apenas os apóstolos, né? E antes Jesus. Então aqui, Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, na unção de Deus, ele está operando sinais, milagres e maravilhas pelo poder de Deus. Então a primeira característica dele é que ele tinha uma vida irrepreensível. Segunda marca de alguém que é cheio do Espírito, de um cristão cheio do Espírito, é alguém que está em constante movimento. Estevão, ele era um servo dedicado, ele era alguém que era disponível na obra do Senhor, tanto que a igreja o indica para ser diácono. Então, queridos, o primeiro passo
é a disponibilidade. E havia nesse homem a disponibilidade para servir a Deus e servir a igreja. E eu quero dizer para vocês nessa noite que crentes cheios do Espírito Santo têm as mesmas características do Espírito Santo. E o Espírito Santo é citado a primeira vez lá em Gênesis 1:1. E o que diz lá? Que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existe uma disciplina teológica chamada de hermenêutica. E ela diz que toda vez que aparece uma pessoa ou uma coisa a primeira vez na Bíblia, ela vai dar o significado dela por todo o texto. Então, quando nós vemos, por exemplo, Josué, a primeira vez que Josué é citado na Bíblia, nos conta que ele está servindo a Moisés. O que isso significa? Que a característica de Josué é alguém que serve, é alguém que ajuda. Então essa é a marca dele, de ser servo. O primeiro milagre de Jesus transformou água em vinho. Significa que todo milagre de Jesus produz uma mudança, e uma mudança para o melhor. Então, a primeira vez que aparece o Espírito Santo aqui na Bíblia, diz que ele está em movimento. Então, qual é a marca do Espírito Santo na Bíblia? Movimento. O Espírito Santo não está parado, não está prostrado, acomodado. Ao contrário, ele está sempre agindo e operando no meio da igreja. Amém? E crentes que têm o Espírito Santo não são crentes parados, não são crentes acomodados, não são crentes que ficam prostrados apenas, mas são crentes que estão agindo, são crentes disponíveis na obra de Deus, são crentes que querem ganhar almas, são crentes que querem trabalhar para o Senhor, são pessoas que não perdem a oportunidade de evangelizar, que não têm uma vida acomodada, mas têm uma vida em movimento, porque está cheio do Espírito Santo. Amém? Então, a segunda marca é constante movimento. Terceira marca, o crente cheio do Espírito Santo, ele vai além daquilo que lhe foi proposto. O que foi proposto para Estevão e os demais diáconos? Sirvam as mesas, sirvam a igreja, sirvam os órfãos, as viúvas. E o que aconteceu com Estevão? Beleza, eu vou cumprir meu papel. Mas eu não vou fazer só isso, eu vou além. Eu vou pregar o evangelho, vou orar pelos enfermos, eu vou evangelizar. Ele foi além daquilo que lhe estava proposto. Amém? Ele foi chamado apenas para cuidar das mesas, para cuidar da distribuição dos alimentos. Mas ele colocou no seu coração: eu vou cumprir o meu papel de maneira perfeita, mas eu não vou fazer só isso não, eu vou fazer mais e mais para o meu Senhor. E sabe o que é interessante? Existe um outro homem também que pensou dessa forma. A Bíblia diz que quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, o anjo disse: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser nazireu de Deus. Ele nunca poderá beber vinho todos os dias para cumprir o seu papel profético, porque ele vem anunciar o Messias. Quem era esse? João Batista. E quando João Batista certamente já era mais entendido, o pai dele explicou: meu filho, você é alguém que tem um destino profético. Você é alguém que foi chamado por Deus para anunciar a vinda no Messias, o caminho do Messias. E Deus requer de você que você tenha uma dieta, que você não beba vinho todos os dias da sua vida. E João Batista aceitou esse propósito. Ele não bebeu vinho por nenhum dia da sua vida, mas a Bíblia nos diz que João Batista, ele foi além daquilo que lhe foi proposto. Porque o que lhe foi proposto aqui? Apenas uma dieta de não beber vinho. Mas ele pensou no seu coração: eu vou além, eu vou fazer mais pelo meu Deus. E ele fez uma dieta
que não apenas ele, mas também os seus discípulos se alimentavam apenas de gafanhoto e mel. Ele quebrava a sua refeição principal, às vezes, que era gafanhoto e mel, para jejuar. Então, João Batista, ele foi além. Sabe, querido, Deus te chamou para fazer algo nessa terra, Deus te comissionou para algo, mas não fique só naquilo que Deus te chamou, vá além daquilo que te chamou para fazer, porque o Senhor tem grandes coisas na tua vida. Aleluia. Crente cheio do Espírito Santo apresenta também obras irrefutáveis. Leia comigo o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele não tinha apenas uma vida irrepreensível, mas também ele tinha obras irrefutáveis. As suas obras referendavam a sua vida. Ele era alguém que era agradável às pessoas. Ele era alguém que falava e fazia. Ele era alguém que prometia e cumpria aquilo que havia prometido. Ele pregava aos ouvidos, mas também aos olhos, porque as pessoas contemplavam o seu testemunho. Ninguém pode contestar a sua vida, nem negar os milagres que Deus estava operando através da vida dele, porque as suas obras o acompanhavam. Crente cheio do Espírito Santo também apresenta palavras irresistíveis. Vamos ler novamente aqui do versículo 10 ao 14. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, queridos, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, de sabedoria, de poder, ele é amado no céu, mas também ele é odiado no inferno. Ele faz maravilhas entre os homens, mas vai ganhar oposição daqueles que são inimigos da cruz. E não foi diferente aqui com Estevão. Os adversários de Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria, à graça que estava sobre ele e ao Espírito que estava sobre ele. O texto é bem claro em nos dizer que as suas palavras eram irresistíveis. Havia a virtude de Deus em seus lábios. Então, não podendo suplantá-lo na argumentação, acabam tramando contra ele. Como fizeram com Jesus, subornaram homens covardes para dar falso testemunho. E aqui vão acusar Estevão da mesma coisa que acusaram Jesus, de blasfêmia contra a palavra e contra o templo. A acusação contra Estevão foi leviana, mas ela acabou sendo acolhida por aqueles membros do Sinédrio, do tribunal judaico. Os opositores de Estevão, não podendo vencê-lo pela razão, recorreram à mentira, à calúnia, ao suborno, conseguindo fazer com que o povo ficasse contra Estevão. A acusação contra Estevão era dupla. Acusaram ele que ele era contra Moisés, ou seja, contra a lei, e que ele era contra o templo do Senhor. E perante ali os judeus, qualquer um judeu que fosse contra a lei, a palavra e contra o templo, a punição era de que fosse apedrejado até a morte. E eles dizem aqui no versículo 13, este homem não cessa
de falar contra o lugar sagrado, ou seja, o templo, e contra a lei. É importante ressaltar que essas mesmas acusações foram feitas contra Jesus. E é bem claro no texto que Estevão não blasfemava contra o templo nem contra a lei. Ele estava alinhado à mesma interpretação de Jesus. Porém, a luz da verdade, ela vai cegar os olhos dos membros do Sinédrio, em vez de clarear a sua mente. O que era para ser um debate bíblico, um debate teológico, acabou sendo uma oposição de violência. Quando isso fracassa, infelizmente, as pessoas acabam sendo dominadas pela mentira. É o que aconteceu, infelizmente, aqui. Em vez de acolher a mensagem da verdade com humildade, o Sinédrio preferiu a morte do mensageiro. Sexta marca de um cristão cheio do Espírito Santo: ele possui no seu coração uma paz inexplicável. Olha o que diz o versículo 15: todos os que estavam assentados viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. A serenidade no olhar de Estevão, ela reprovava a fúria, o ranger de dentes dos seus acusadores. A paz de Estevão denuncia o ódio dos membros daquele sinédrio. Tratava-se da descrição de uma pessoa que está tão perto de Deus, que reflete a glória de Deus, como resultado da presença viva de Deus na sua vida. Imagine como é que Estevão estava. O Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, ele tinha um formato de um semicírculo. E haviam cadeiras, assentos. Então Estevão ficava ali embaixo e em cima tinha os assentos. Então eles estavam olhando de cima para baixo para Estevão. Mas Estevão não ficou intimidado, mesmo estando naquela posição. E Lucas, aqui o historiador que escreveu este livro de Atos, ele talvez tenha recebido um relatório bem detalhado do que aconteceu com Estevão, por Paulo, porque Paulo ele está presente aqui nesse momento. A Bíblia nos fala sobre isso. Então Paulo, ele foi um daqueles que observaram a transformação no rosto de Estevão. Eles viram que o rosto de Estevão brilhava. E existe um grande significado aqui. Porque existe um homem que está prestes a ser condenado à morte por aqueles judeus. E esse homem está sendo condenado, segundo eles, por odiar a lei e por odiar o templo. O rosto de Estevão está brilhando. É como se Deus estivesse passando uma mensagem para aqueles líderes judeus. Esse homem aqui, ele não é contra a lei. Ele é como Moisés. Assim como Moisés saiu do Monte Sinai quando recebeu a lei, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Assim o rosto de Estevão também estava brilhando. Era como se Deus estivesse passando uma mensagem para eles: olha, esse homem não é contra Moisés, ele é como Moisés, alguém cheio da minha glória. Sétima marca de um cristão cheio do Espírito Santo: possui coragem. Coragem para pregar, coragem para anunciar as boas novas do Senhor. Passe lá para o capítulo 7 agora, versículos 51 a 53, vamos ler novamente. Homens de dura cerviz, isso é Estevão falando, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam
a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Então, olha só que tremendo. Estevão foi ali como alguém que foi acusado de blasfêmia, mas ele existia tanta graça de Deus, tanta ousadia, tanta coragem no seu coração, na sua vida, que ele começa a denunciar o pecado daquele povo. Começa a denunciar o pecado do sinédrio judaico. Ele começa a chamar para eles de incircuncisos, pessoas que matam os profetas, pessoas que perseguem os profetas do Senhor. Então, homens e mulheres cheios do Espírito Santo não vão negar os seus valores, vão ser pessoas ousadas, de coragem para enfrentar as dificuldades da vida. O apóstolo Paulo, no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele nos diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então é o Senhor que nos dá ousadia, coragem e intrepidez. Amém, queridos? Amém. Oitava marca de um cristão cheio de Espírito: a sua palavra vai gerar fé no coração dos crentes e fúria no coração dos ímpios. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Imagine a raiva, ao ponto de ranger os dentes, de ficar furioso. E isso aqui é um exemplo de como a palavra de Deus, de forma fielmente proclamada, a Bíblia diz que a palavra ela penetra nos ossos e na medula, na carne e tecidos. E essa palavra, a Bíblia nos diz que ela não volta vazia. A Bíblia também nos diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Por que isso? Porque ela vai gerar salvação e ao mesmo tempo ela gera condenação. Ela vai gerar fé e também vai gerar dureza de coração. Ela vai gerar quebrantamento, contrição e também vai gerar coração duro. Mas ela jamais voltará vazia. Para aquele que recebe a palavra, ele tem a salvação. Para aquele que rejeita a palavra, ele já tem a sua condenação. O sermão de Estevão, ele foi como uma flecha penetrante. A palavra de Deus, ela é assim, ela nunca volta vazia. Deus não trabalha com neutralidade. A palavra que está sendo anunciada hoje, ela vai trazer vida, mas também ela pode gerar morte. Tudo depende de como está o terreno do seu coração. Apocalipse 3, versículo 15 e 16, Jesus nos diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não trabalha com neutralidade. Deus não gosta de crente neutro. Ah, pastor, não estou quente nem frio, eu estou morno. A Bíblia diz que Deus vomita da boca o morno. Ele prefere que você esteja fervoroso na presença dele. Amém? A nona marca de um cristão cheio do Espírito Santo: ele vê pela fé o que os outros não podem ver. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Presta atenção aqui. Estevão, ele não estava num ambiente aberto, ele estava dentro do sinédrio, do tribunal judaico. Mas a Bíblia diz que quando ele olhava para cima, ele não enxergava o teto, ele enxergava os céus abertos. E Jesus olhando para ele. Jesus à direita de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, eles enxergam de maneira diferente.
Estevão tem uma visão aqui dos céus abertos. O prédio do Sinédrio não estava impedindo Estevão de contemplar a glória de Deus. Sabe, queridos, esse prédio do Sinédrio aqui, ele pode representar muitas vezes as dificuldades, as lutas, as provações, as perseguições, os sofrimentos da vida que eu e você podemos passar. Mas a mensagem que Deus está nos trazendo hoje é que essas coisas não podem impedir de você ver a glória de Deus, de você ver Jesus. Aleluia. O perdido, ele olha para o céu e não vê nada, mas o salvo, aquele que crê em Jesus, ele contempla céus abertos sobre a sua cabeça. Ele sabe que os anjos do Senhor estão com ele. Deus é o nosso refúgio, é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Aleluia. 10ª marca de um cristão cheio do Espírito Santo. Ele é capaz de pagar o preço por sua fé e amor a Jesus. Versículos 56 e 57. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. A cena aqui, ela é quase cômica. Homens que eram para ser homens cheios de dignidade, de honrarias, porque eram juízes de Israel, eles estão gritando a plenos pulmões, colocando o dedo nos ouvidos para não ouvir as palavras de Estevão. Agora imagine que coisa contraditória. Eles eram os juízes, Estevão era o réu. Todo juiz precisa ouvir o que o réu tem a dizer. Mas aqui, eles já estão no nível de tamanha insensatez que eles não querem ouvir o réu. Eles estão ali como homens cheios de dignidade, mas estão gritando para não ouvir a voz de Estevão. Estão colocando os dedos nos ouvidos para não ouvir a sua voz. Mas o que eles estão fazendo? Quando eles gritam, eles dão expansão ainda mais à sua raiva. E ao tapar os seus ouvidos, eles estão indicando a recusa de ouvir a voz do próprio Deus. Os membros do Sinédrio vão então agarrar Estevão, vão arrastar ele para fora dos muros da cidade. Eles vão seguir a ideia de que Estevão, ele era alguém que blasfemou contra a palavra e que blasfemou contra o templo. Então ele merece a morte, e morte por apedrejamento. Então pegam Estevão, arrastam ele para fora da cidade, com o objetivo de apedrejá-lo. E a Bíblia diz que as falsas testemunhas, as testemunhas aqui que eram falsas, tinham que ser as primeiras a jogar as pedras. Estevão é condenado à morte sem um veredito. Não houve aqui uma sentença. Não disseram: olha, você está condenado à morte. Ele foi acusado de algo, não deram nem a sentença. Arrastaram ele, porque não aguentaram ouvir as suas palavras. Estevão não apenas viu o céu aberto, mas o texto diz algo muito interessante. A Bíblia diz que Jesus, após subir aos céus, ele ficou assentado à destra de Deus. Mas na visão de Estevão, Jesus, ele não está sentado. O texto diz que ele viu Jesus em pé à destra de Deus. Sabe qual é a mensagem aqui? Que Jesus, diante dos seus amados, dos seus eleitos,
dos seus escolhidos, daqueles que amam a Ele, daqueles que estão dispostos a morrer por Ele. Para esse, Jesus faz questão de ficar de pé e contemplar um homem e uma mulher de Deus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! Jesus, ele fica de pé. Ele diz: esse homem, ele está morrendo como alguém que ama a mim. Então eu vou ficar de pé para recebê-lo. Estevão estava pronto para morrer por amor a Jesus, mas jamais ele estava pronto a negociar a sua fé. 11ª marca, estamos terminando, são só 13, tá, gente? 11ª marca de um cristão cheio do Espírito Santo. Cristão cheio do Espírito Santo tem segurança da sua salvação. Versículos 58 e 59. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão sabia que na hora que ele morresse, ele já estaria com Deus, que ele já estaria na presença do Senhor. O que mais tem é crente com medo de perder a salvação. Pastor, se eu morrer hoje, eu não sei o que vai acontecer comigo. Não. Crente cheio do Espírito Santo tem segurança da sua salvação. Crente cheio do Espírito Santo sabe se quando morrer vai direto para a glória se encontrar com o Senhor. Não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Não porque Ele é bom, porque Ele é merecedor, mas porque o próprio Jesus disse que ninguém poderia arrancar as suas ovelhas da sua mão. Aleluia. 12ª marca de um cristão cheio do Espírito: ele tem grandeza de alma e tem um coração perdoador. Perdoa até os seus próprios inimigos. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Perceba que Estevão, ele vai usar duas frases que o próprio Jesus usou. Jesus disse, a primeira parte aqui, mesma coisa que Estevão falou: recebe o meu espírito. E agora ele vai usar a mesma palavra de Jesus: Senhor, não lhes impute este pecado. Crentes cheios do Espírito Santo têm um coração perdoador. Crentes cheios do Espírito Santo estão sempre prontos a perdoar. Pastor, não consigo perdoar. Você precisa pedir a Deus para encher a tua vida, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo para perdoar. E a última marca de um cristão cheio do Espírito Santo é alguém que morre para as suas vontades, para o seu querer, para os seus propósitos, está disposto a viver o propósito de Deus. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Estevão, como nós falamos aqui, foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro homem a morrer por amor à mensagem de Deus. E Estevão, queridos, no momento da sua morte, a Bíblia diz que existia um jovem que contemplava tudo, e esse jovem se chamava Saulo, e ele observava e consentia com a morte. Provavelmente Saulo pegou uma pedra e jogou também em Estevão. O fato é que por mais que esse Saulo aqui ainda não fosse convertido, muitas coisas já estavam ministrando no coração deste jovem Saulo. O rosto brilhante de Estevão, as palavras fortes de Estevão, a sua oração pedindo a Deus que recebesse seu espírito, a sua oração pedindo que Deus perdoasse
aqueles algozes, aqueles acusadores, tudo aquilo já estava ministrando na vida do jovem Saulo, que posteriormente se converteria ao Senhor Jesus. Eu já falei aqui outras vezes, tem um pai da igreja chamado Tertuliano, ele tinha razão quando ele disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ali, Estevão morre, mas quando ele morre, o que acontece? Através do seu testemunho, através da sua pregação, Deus levanta milhares e milhares de outros cristãos. Dentre eles, Saulo, que haveria de se tornar agora o apóstolo Paulo. O homem que vai ser o grande responsável pela pregação do evangelho em todo o mundo da época. Estevão, ele era diácono, mas ele saiu como um grande evangelista também, pregando aos gregos, aos gentios, a palavra do Senhor. E ele, quando ele morre, Deus levanta um homem, levanta um outro apóstolo, chamado Paulo, que vai pregar por todo o mundo que existia naquela época. Saulo, ele é o sucessor de Estevão, para pregar o evangelho aos judeus e aos gentios. Em sua vida missionária, Paulo, ele vai experimentar o que é sofrer por amor a Cristo, e ele vai sofrer talvez 10 vezes mais do que sofreu Estevão. Então sabe o que eu aprendo aqui? Para que nasça uma geração frutífera e faminta por Deus, é necessário que você morra. Pastor, tem que morrer literalmente? Não literalmente, mas você precisa morrer para as suas vontades. Muitas vezes você vai precisar morrer para o seu querer. E isso não é um pastor que vai te impor, não é um líder que vai te impor, mas é o próprio Deus que tem falado no teu coração. É o próprio Deus que tem ministrado no teu coração, falando para ti o que você deve fazer, o que Ele quer fazer a partir de você. E essa geração frutífera, ela vai nascer quando nós estivermos dispostos a morrer para nossas vontades, a morrer muitas vezes para os nossos sonhos, para viver a vontade e o propósito de Deus. Se fosse me perguntar, pastor, se eu queria ser pastor, não, mas Deus me chamou para ser pastor. Eu queria ser um professor de universidade, até tentei fazer um mestrado, passei, mas Deus não deixou eu fazer. Estou tentando fazer uma teologia, mas acho que Deus vai deixar eu fazer isso. Mas, queridos, nós somos servos, Jesus é nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, nós temos que obedecer à sua santa vontade. E quando homens e mulheres estão dispostos a morrer para as suas vontades, Deus levantará Paulos, Deus levantará homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo para continuar esta obra. A grande pergunta é, queridos, é se eu e você estamos dispostos a isso. Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e me siga. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muitas vezes a gente canta, tem até uma música, com esse texto, já estou crucificado, mas não está. Porque quem está crucificado com Cristo, já morreu para suas vontades. Quem está crucificado com Cristo, já abriu mão do que quer para obedecer aquilo que Cristo quer. E aqui Paulo vai dizer que não é ele que vive, porque ele não vive mais o que ele quer, ele não vive mais os seus projetos, ele não vive mais os seus sonhos, mas ele resolveu viver o sonho e o projeto de Deus.
E aqui ele pode dizer com toda autoridade: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque eu abri mão do que eu queria, abri mão das tendas, abri mão do meu conhecimento, para que Cristo fosse exaltado.